Glória a Deus. Vamos ler a terceira carta do apóstolo João. Nós vamos ler 3 João, que é um capítulo só, então a partir do versículo 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a tua alma. Pois eu fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para lhes escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos, um por um, ou nome por nome. O apóstolo João, então, foi o apóstolo que viveu mais tempo no sentido de idade, viveu aproximadamente aí o primeiro século quase inteiro, e o apóstolo João, amados, ele escreveu a primeira, a segunda, a terceira carta para fortalecer as igrejas, para edificar a igreja, para poder resolver ou cooperar para que a igreja superasse alguns conflitos internos. Não pense você que a igreja, ela tem problemas na atualidade. A igreja tem problemas desde quando ela começou, porque a igreja é feita de pessoas. Pessoas têm problemas, pessoas têm diferenças, pessoas têm as suas escolhas pessoais. João escreve a terceira carta, e ele escreve aí se apresentando mais uma vez como o presbítero. Ele não se apresenta como super apóstolo ou alguém superior, mas um termo de alguém que é mais maduro espiritualmente, que tem uma função administrativa e de liderança. E ele escreve essa carta. A segunda carta nós vimos que ele escreve a senhora eleita, como se fosse a igreja um exemplo, mas aqui na terceira ele fala a uma pessoa, ao amado Gaio, que é um nome comum no Novo Testamento, aparece algumas vezes. Não se sabe se esse Gaio é o mesmo lá de outros textos bíblicos, mas sobretudo é um líder dessa igreja, e ele fala: olha, eu escrevo ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Percebemos mais uma vez a ênfase do apóstolo João ao amor, a falar com as pessoas com amor, a lidar com as pessoas com amor. Se tem algo que você deveria estar orando nessa manhã, é para que você ame mais, e tire os seus olhos apenas das suas próprias necessidades, de si mesmo. E nessa carta Paulo nos fala, ou melhor, João nos fala sobre a importância de nós seguirmos os bons exemplos. No meio da igreja nós teremos sempre bons exemplos para a gente seguir, mas também teremos exemplos negativos, convivendo no mesmo ambiente.
Às vezes nós acabamos enfatizando ou falando mais dos maus exemplos, ao invés de olhar, imitar, falar mais dos exemplos bons que estão do nosso lado. É interessante que, se você vai tomar uma decisão, as pessoas geralmente, elas colocam muitas coisas negativas para poder te desanimar a tomar aquela decisão. Elas falam 10 coisas negativas e 2 positivas, e falam, se eu fosse você, faria isso. Mas o apóstolo João nos ensina diferente. O apóstolo João nos mostra aqui ao amado Gaio, versículo 2, ele já começa de novo, amado. A oração dele para Gaio é, eu espero em Deus, ou peço a Deus, que tudo corra bem com você. Na versão que nós usamos mais, diz, que seja próspera, que você seja próspero, assim como a sua alma é próspera. Ele está aqui declarando uma oração de cura, de restauração, pela saúde plena de Gaio. Deus não quer apenas a sua saúde física, Deus quer a sua saúde espiritual, emocional e física. Deus não quer apenas levar você para o céu, Deus quer comigo e com você uma restauração integral, Ele nos vê integralmente. Às vezes nós somos pessoas de oração, mas não cuidamos da alma, dos relacionamentos, do equilíbrio emocional e psicológico. Às vezes nós somos pessoas de oração, mas não cuidamos da alimentação, e adoecemos, e nos sentimos mal, e aí oramos para Deus curar o nosso físico, e devemos orar, mas a Bíblia nos ensina a cuidar da alimentação, a dormir, a cuidar, dormir cedo, a ter uma vida saudável integralmente. Para quê? Para glorificar a Deus melhor, para que nossa vida testemunhe da presença de Deus de maneira completa. E aí João diz, eu oro, versículo 2, para que você tenha saúde, assim como você tem uma alma próspera, mas o seu corpo, a sua vida seja curada, próspera, ou seja, equilibrada, inclusive na nossa vida financeira, que nós tenhamos equilíbrio, peçamos a Deus a sabedoria de Deus para viver, porque Deus não é mágico, Deus é um Pai que ensina, que corrige, que fala conosco, que nos orienta, um Pai razoavelmente bom, não precisa ser excelente, um Pai razoavelmente bom. Ele quer o melhor para os seus filhos, Ele quer os filhos saudáveis, Ele ensina o filho a comer verdura, legume e fruta. Um pai sábio, o pai sábio quer o melhor para os filhos, ensina o filho a economizar. Qual é o pai que fala para o filho, gasta tudo, pega dinheiro emprestado? Nenhum pai com juízo faz uma coisa dessa. Às vezes o pai nem faz isso, mas ensina o filho a fazer. João está dizendo aqui na sua carta, meu amado Gaio, eu espero que você esteja bem na alma, no corpo, bem, próspero na sua vida. E aí ele mostra a alegria dele com o bom exemplo de Gaio, porque a terceira carta de João nos mostra isso, precisamos aprender a seguir os bons exemplos. E ele diz, olha, eu estou muito alegre, versículo 3, porque eu tenho recebido bom testemunho a seu respeito, versículo 3, você é fiel à verdade, e vive de acordo com a verdade. Irmão, você pode olhar muito mau exemplo por aí, inclusive dentro da igreja, mas tem gente que é fiel à verdade, e nós precisamos seguir os passos dessas pessoas que vivem a verdade. Ele diz, você vive de acordo com a verdade, ou seja, você não só fala, você pratica. Tem gente praticando o evangelho, queridos, acredite. Às vezes nossos olhos batem logo naquele que está fazendo coisa errada, e aí a gente fala daquele que está fazendo coisa errada. Comece a olhar os bons exemplos. Existem Gaios no nosso meio, gente que vive e que busca viver, porque às vezes, amado, nós não estamos vivendo a verdade, mas nós estamos buscando viver. Hipócrita não é aquele que prega o que não vive, hipócrita é aquele que prega o que ele não quer viver, e é diferente. Porque às vezes nós pregamos e não estamos vivendo plenamente. Quantas vezes eu estou pregando aos irmãos e aquela área da minha vida eu estou em luta, esforço, mas nós queremos viver. Agora, quando eu prego e nem me esforço para viver, eu digo,
olha, façam isso. Mas eu digo, comigo é diferente, é hipocrisia, é o pecado dos fariseus, que Jesus tanto denunciou. Mas o Gaio, nosso irmão Gaio, ele andava na verdade, versículo 4, e ele vivia de acordo com a verdade. Amado, siga os bons exemplos, siga os passos de pessoas que estão se esforçando para viver o evangelho. Versículo 5, outro exemplo do Gaio, que o João destaca: você é fiel, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos. Quantas pessoas fiéis, leais, pessoas que não traem, que ajudam, que cooperam com o outro, sem interesses. Como é difícil, às vezes, encontrar gente leal, fiel, que não trai, que não fala mal pelas costas, que não tenta denegrir a imagem dos outros. E aí, o João ainda dá mais um exemplo do Gaio. Ele diz no versículo de número 5, mesmo quando eles são estrangeiros. O Gaio recebia bem as pessoas de fora. No contexto aqui, missionários que vinham de outros campos e passavam por ali, o Gaio acolhia bem. Há pessoas que elas são sempre reservadas, elas sempre têm medo, elas sempre são desconfiadas. Amado, nós precisamos acolher bem pessoas às vezes que não conhecemos e que vêm em nome do Senhor. Lógico que nós temos a prudência necessária de perguntar de onde a pessoa vem, a história dela, quem enviou, mas naquele contexto havia também muitos missionários viajando e o Gaio recebia. A Bíblia ensina a gente receber bem os estrangeiros, e isso tem a ver, acolher os estrangeiros. O Brasil está desesperado com a entrada dos refugiados, fica desesperado. Alguns até acham que o Brasil tem muito refugiado, irmão. Tem país que acolhe e acolhe muito, e país às vezes que não é cristão, para vergonha nossa. Nós deveríamos amar esses refugiados que estão entrando, né? O Brasil está fechando lá a fronteira com a Venezuela. A gente sabe que algumas cidades no norte do Brasil, elas estão sendo extremamente sobrecarregadas. Nós não estamos dizendo aqui que é simples isso, é uma questão muito complexa, mas quem sabe nós aqui poderíamos entrar numa dessas redes de acolhimento e receber refugiados, como igreja, apoiar, o que não é simples, porque chamar um refugiado é apoiar a família, é sustentar, precisamos ter realmente condição, mas às vezes a igreja brasileira não tem nem essa visão. Mas tem bons exemplos, tem muita gente fazendo isso no Brasil, tem muitas igrejas. Então, irmãos, o exemplo de Gaio de acolher pessoas de fora, nós precisamos ser mais acolhedores como igreja. E agora é lógico que ele tinha os critérios. Vocês devem lembrar que na segunda carta de João, ele fala: olha, não acolha pessoas que tragam outra doutrina. Então João também alerta sobre os falsos profetas, que eles corriam muito de uma igreja a outra, de uma cidade a outra. E há um documento da época do primeiro século, chamado de Didaquê, que orientava as igrejas da época como lidar com coisas do dia a dia da igreja. E nesse documento tinha algo muito interessante, que se o missionário que viesse de fora pedisse dinheiro, você podia considerá-lo falso profeta. Um dos critérios era esse. Se ele ficasse também 3 ou 4 dias ali na casa dos irmãos, passasse de 3 dias e não arrumasse alguma coisa para trabalhar e para ajudar, era considerado falso profeta. Que coisa, hein? Precisamos ler de daqui, porque há pessoas hoje que acabam realmente explorando a boa fé, mas isso não deve fechar o nosso coração para receber bem as pessoas, para amar e estender as mãos, como bons exemplos no Brasil. Há vários ministérios, como o Ministério da Mais, que é um ministério lindo, que Deus levantou no Brasil, ministérios em Belo Horizonte, nas capitais, lugares onde os refugiados que estão vindo de outras nações, igrejas que têm acolhido. O Gaio é um bom exemplo. Nós precisamos ser acolhedores e precisamos ser cooperadores, como diz o versículo 8: portanto devemos acolher esses irmãos, para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Quando acolhemos homens de Deus, mulheres de Deus, nós estamos participando da manifestação da verdade de Deus. Agora, o texto também nos fala sobre um mau exemplo. Nós não podemos, amado, achar que vamos chegar a um nível onde toda a igreja será bom exemplo. Nós teremos pessoas que darão mau exemplo. Versículo 9:
o apóstolo João diz: escrevi palavras a igrejas, mas Diótrefes, o mau exemplo aí que João, e o João cita o nome dele, Diótrefes, ele gosta de exercer primazia entre eles e não nos dá acolhida. Diótrefes era alguém dentro da igreja que queria ser o centro, ele queria que fizesse a vontade dele, ele gostava de exercer primazia, controle, e por isso ele não acolhia o que ia contra a vontade dele, ele não acolhia as próprias mensagens do apóstolo João. Sempre nós teremos pessoas cujo coração estará fechado no seu próprio egoísmo, que não saberão caminhar como corpo, lado a lado, sempre promovem divisões, críticas para minar ambientes. Por quê? Porque eles querem exaltar a si mesmos. Pessoas que não se submetem a lideranças, que não acolhem bem o que o Senhor está fazendo por meio da igreja, eles querem exercer a primazia. E aí João dá um recado para ele, versículo 10: quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. Pessoas que querem manipular e querem ser o centro, elas começam a caluniar, criticar, fazer comentários para denegrir a imagem daqueles que de alguma maneira estão liderando, conduzindo fora da vontade deles. Sempre teremos esses maus exemplos. Nós não podemos deixar esses maus exemplos nos contaminar. Nós não podemos também desanimar porque a gente viu alguém dando mau exemplo. João está escrevendo dizendo que não é essa maneira de superar esse problema. Ele diz aí no versículo 10 que, não satisfeito, além de caluniar, ele também não recebia os irmãos e impedia os que queriam recebê-los. É alguém que afasta as pessoas, alguém que dá tanto mau exemplo que quando chega alguém, chega um irmão, chega uma outra pessoa no grupo, ele contamina, ele afasta, ele não deixa nem que outros recebam. Amado, nós precisamos vigiar muito o nosso coração quanto a isso, porque nós estamos aqui ouvindo essa palavra e precisamos decidir quais exemplos que nós queremos seguir. Desde quando nós nos convertemos, nós vamos ver bons exemplos para seguir. Primeira decisão é: qual exemplo eu estou seguindo no corpo de Cristo? Eu estou seguindo os bons exemplos e sendo inspirados por eles, ou eu estou sendo contaminado ou desanimado pelos maus exemplos? Porque há pessoas que elas ficam desanimadas porque ficam olhando os maus exemplos. E a segunda questão que nós temos que perguntar é: se nós estamos sendo bons exemplos ou se nós estamos sendo maus exemplos para outros. Aquilo que a gente faz pode ser imitado? Aquilo que a gente fala pode ser imitado? Essa pergunta deveremos fazer, porque como discípulos de Jesus, nós precisamos dar bom exemplo com a nossa vida. E aí, partindo para a conclusão, versículo 11, o que João diz? Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Imite aquilo que é bom. Perceba o que é melhor no meio que você convive, perceba os bons exemplos e tente cooperar com essas pessoas e tente fazer um pouco daquilo que aquelas pessoas fazem. Com mais de 20 anos de convertido, eu já encontrei muitos bons exemplos que até hoje me inspiram. Com mais de 20 anos de evangelho, eu já encontrei maus exemplos que, se a gente ficar olhando para eles, a gente desanima. E alguns usam os maus exemplos para justificar a sua própria desobediência. Eu sou assim porque tem gente pior do que eu. Mas quem faz isso é mais orgulhoso e carnal do que pode imaginar. João diz: imite o que é bom, não imite o que é mal. E o versículo 12, irmãos, quanto a Demétrio, ele dá outro exemplo bom dentro da igreja. Todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós damos testemunho. E para concluir, versículo 13, ele fala: muitas coisas eu tenho para escrever, mas eu espero vê-los em breve. Amado, tem coisas que nós temos que falar pessoalmente, que o celular, que as mensagens de longe, elas não resolvem tanto. Nós precisamos ter comunhão, nós precisamos ter afetividade, nós precisamos ter relacionamentos de perto, onde a gente olha no olho, conhece o outro,
sabe como o outro está. E aí é tremendo a maneira que João termina essa carta, versículo 15, ele fala: paz esteja com vocês, os amigos mandam saudações, dê saudações aos amigos, um por um. Parece que o João termina dizendo: olha, viver o bom exemplo de Gaio, viver o bom exemplo de Demétrio, e não o mau exemplo de Diótrefes, vai nos levar a ter relacionamentos pessoais, onde nós conhecemos uns aos outros pelo nome, onde a gente olha no olho um do outro, como ele termina dizendo: olha, dê saudações um por um. Nós precisamos desse nível de comunhão, de intimidade. Nós precisamos de gente que nos conheça como nós somos. Nós precisamos conhecer as pessoas, ouvi-las, nos preocupar com elas, e não só com nós mesmos, e não só com os nossos interesses. Que nós possamos seguir os bons exemplos de irmãos em Cristo. Sobretudo, Jesus é o nosso exemplo para tudo. Jesus é o que nós seguimos os passos, mas o nosso Senhor Jesus nos dá na família de Deus pessoas que vão ser bons exemplos, e que nós sejamos como estes. Vamos orar? Pai amado, obrigado por essa manhã. Te agradecemos porque o Espírito do Senhor nos ensina todas as coisas, e uma das maneiras que o Senhor nos ensina é nos guiando a observar os bons exemplos no meio do corpo de Cristo. Obrigado pelos nossos irmãos mais maduros do que nós, que nos inspiram, nos encorajam a viver o Evangelho de forma mais efetiva. Obrigado a Deus, porque o Senhor também nos ensina a ser bons exemplos. Que nesta manhã, diante dessa palavra, nós possamos decidir todos os dias permanecer no Senhor Jesus e seguir o Senhor de tal maneira que outras pessoas, olhando para nós, não se desviem, antes sejam curadas, sejam inspiradas, para que juntos, como família de Deus, possamos refletir cada dia melhor a glória do Senhor Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado. Em teu nome nós agradecemos pela palavra. Amém, Senhor.